paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Podem tomar assento, fique à vontade. Depois de um final de semana com bastante chuva, temos um dia bem bonito hoje, né? Dia do céu azulado, né? Sol bonito lá fora, um dia perfeito para estarmos na casa do Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Amém? Nós vamos dar sequência então hoje, né? Esse grupo de lições aqui, né? No quarto trimestre, né, desse ano, né? Tema geral ali, corpo, alma e espírito, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Na primeira lição que nós tivemos, apenas só para nós retomarmos aqui, como se diz, não perder o fio da meada, né? Na primeira lição, nós vimos ali sobre o homem, né? Corpo, alma e espírito. Na lição 2, né, na semana passada, com o evangelista irmão Cleito, né, estivemos vendo também sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, e hoje sobre o corpo e as consequências do pecado, né? Então são uma sequência de conceitos ali, né, bíblicos que a gente vem desenvolvendo. São temas que muitas vezes, né, às vezes um crente aí um pouco mais desavisado, né, pode pensar assim, mas é um tema tão, né, batido já, a gente sabe que, né, que o ser humano é composto, né, de corpo, alma e espírito, mas assim como o tema da Trindade, por exemplo, que esse ano inclusive nós estudamos também, não é algo que está totalmente resolvido, né, na nossa mente, né, no nosso entendimento, e é sempre bom nós retomarmos esses fundamentos, né, esses estudos assim que são basilares, né, são fundamento da nossa fé. Especialmente, né, um tema como esse, né, que trata da composição do homem, né? Então, a simples abordagem desse tema muitas vezes causa confusão, né? Às vezes eu já vi pessoas, né, falando assim, o homem ele é dividido em corpo, alma e espírito. O homem não é dividido, né? É a composição, o homem ele é composto. Deus o criou de maneira a ser corpo, alma e espírito, né? Da mesma forma que Deus é um só, né? É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus, são três pessoas, mais um Deus. O ser humano também, ele é corpo, alma e espírito, né? A grande diferença nossa é que sim, quando nós chegamos no fim da nossa existência física, né? O corpo fica, né? Mas o espírito volta para Deus, né? O espírito é eterno. Mas algo muito importante que nós devemos nos atentar quando a gente aborda essa questão da composição do ser humano, é que de fato muitas vezes, e isso, irmãos nossos, né, irmãos crentes evangélicos, seja, né, da nossa denominação ou de outras igrejas, né, co-irmãs, muitas vezes quando você vai no dia ali conversar sobre determinados assuntos, daí acaba surgindo, né, esses pontos assim que a pessoa não tem muita clareza, né? Um dia desses aí eu estava conversando com uma pessoa de uma outra denominação e falando justamente sobre arrebatamento, sobre o fim dos tempos, sobre os sinais dos tempos ali, e daí chegamos nesse ponto, né, no ponto do arrebatamento e da ressurreição dos mortos, né? E apesar da pessoa crer no arrebatamento, né, crer, né, em todo aquilo que a Bíblia nos relata, ficou bem claro assim que a pessoa não tinha exatamente o que significa a ressurreição dos mortos, né? Que significa de fato que o homem que estava morto, fisicamente morto, ele vai ter o seu corpo refeito, né? E o espírito que estava com Deus vai se unir novamente e vai ser novamente essa unidade, né? Corpo, alma e espírito, agora ressuscitado e glorificado em Cristo. E essa pessoa tinha uma ideia de que, na verdade, o homem ele seguiria para sempre depois da morte como um espírito, né? Um espírito aperfeiçoado, que na verdade é um conceito do espiritismo, não é um conceito que nós cristãos devamos ter, né? Nem de sombra assim de entendimento, né? Então o fato de nós reafirmarmos que o homem ele é corpo, alma e espírito, ele aponta, né, para a grande redenção do homem que está em Cristo,
no fim dos tempos, né? Aponta por uma questão escatológica, né? Da ressurreição dos mortos, né? O apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro, né? Nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados, né? Mas nós não precederemos aqueles que já dormem, né? Então os mortos ressuscitarão primeiro e serão reconstituídos ali, né, em corpo, alma e espírito, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ou seja, sim, o corpo não vai ser exatamente o corpo que nós temos hoje, né? Esse corpo da ressurreição, ele vai ter outras características, né, metafísicas aí, que a gente não vem ao caso hoje de nós discutirmos, mas só para critério de exemplo, né? Após a ressurreição do Senhor Jesus, os senhores observem que os apóstolos estavam num ambiente fechado, né? Um ambiente fechado, e de repente surge no meio deles Jesus. Aí ele vira para Tomé e fala assim: Tomé, sou eu mesmo, eu estou aqui, você não tinha acreditado que eu ressuscitei, mas eu estou aqui. Aí ele ainda fala assim: toca aqui nas minhas chagas, toca no meu lado e vê que sou eu mesmo, ressuscitado, é o meu corpo, né? Mas é um corpo já glorificado, é um corpo já que passou por uma transformação completa, né? Observe que ele pede para Tomé, né, tocar nas chagas, nas feridas dos cravos. Estava ali, não tinha mais sangue, né? Não tinha mais sangue, mas as feridas estavam ali como prova da ressurreição e de que era ele mesmo, né? Então isso aponta, isso é muito significativo para nós, né? O fato de nós nos depararmos com essa realidade, que ela é profética e que muitas vezes a gente vai no dia a dia perdendo um pouco essa noção, né? De que, peraí, aquela pessoa que estava lá no velório, que eu fui lá, que estava no caixão, que morreu em Cristo, ela vai ressuscitar, né? Agora, como é que vai ser esse corpo, eu não sei, né? Se vai ser mais bonito, se vai ser pior do que agora, eu acredito que vai ser mais bonito do que agora, né? Mas assim, vai ser um corpo físico, né? Repare que todo esse processo de pós-ressurreição de Jesus, conforme ele vai aparecendo, ele vai dando provas inequívocas, né, de que ele é um corpo e que ele tem, né, necessidades assim, não necessidades como o nosso corpo, mas ele pode fazer tudo o que o nosso corpo faz e muito mais, né? Ele pode estar num ambiente fechado aqui e aparecer, ele pode estar lá ao mesmo tempo em outro espaço, porque ele se manifesta de uma forma diferente. Na oportunidade que estavam ali os 2 discípulos, né, indo de Jerusalém para Emaús, né, e Jesus aparece com eles começam a conversar e não percebem que é Jesus, né? A gente não entende exatamente por que eles não reconhecem de imediato Jesus, né? Muito provavelmente porque tinha algumas características ali que talvez não chamasse tanta atenção, que pudesse parecer Jesus, mas fato que ao ponto de que eles se sentaram à mesa e ele partiu o pão. Ele partiu o pão para comer com os discípulos, né? Na outra oportunidade ainda, né, e que estavam os discípulos ali fazendo aquela pescaria, né, que Pedro estava meio desanimado, né? Eu vou pescar, né? Vou pescar. E todo mundo vai com ele, vão pescar. Aí, de repente, João olha para a praia, vê uma pessoa, ele olha e diz: é o Senhor. Aí Pedro estava nu, inclusive se lança, né, nas águas, vai nadando lá e encontra com Jesus. Aí quando chegam, né, os outros apóstolos com o barquinho, né, chegam lá, encostam e veem lá Jesus, Pedro, peixe e pão. Quer dizer, estava preparado ali para cear com eles, para ter aquele momento, e já era Jesus, já ressuscitado, no seu corpo ressuscitado. Ou seja, um corpo que pode comer, que pode beber, né? Agora, tem outros aspectos aí que são mistério para nós ainda, né? Mas Jesus, ele vai no seu próprio corpo nos mostrando, né, como é uma dinâmica diferente essa da ressurreição. Por que isso é importante dizer, né? Porque imagina se nós acreditarmos só que o nosso corpo, né, ele se desfaz, né, quando a gente morre, e depois que a gente morre a gente fica só como espírito, né? Só como espírito. Né? Qual faria sentido, né, essa revelação que a Bíblia nos traz de que os mortos ressuscitarão primeiro? Né? Por que a Bíblia nos diz isso? Nos diz isso porque, de fato, aquele corpo ele vai se refazer de uma forma
milagrosa, de uma maravilha que Deus vai operar, e nós vamos ser reconstituídos agora sim, né, nessa reconstituição, como deveríamos ter sido desde o início lá, né, como Adão e Eva eram, né, perfeitos, né, intactos, né, em todos os sentidos, né, no corpo, na alma e no espírito, né. Mas até lá, mesmo nós entregando a nossa vida a Jesus e sabendo que Ele derramou o seu sangue por nós no Calvário, né, a obra ela ainda não está totalmente concluída. Nós ainda estamos vivendo neste mundo onde estamos sujeitos, né, a todas as condições que o corpo nos limita, né. O apóstolo Paulo diz: olha, eu quero fazer as coisas corretas, mas eu muitas vezes erro porque eu estou preso nesse corpo que me torna um prisioneiro, que me torna um dependente das minhas condições. Então eu tenho dor, eu sinto cansaço, né? É através do corpo que se manifesta em mim as condições do pecado, ou seja, eu olho para o meu corpo e eu lembro, né? Olha, eu pequei, né? Porque é no corpo que a gente expressa, né, as nossas condições de pecadores, né? Então, é muito importante. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão do corpo e das consequências que o pecado trouxe para o nosso corpo, né? No texto áureo nós já vimos ali, né? Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então está mostrando ali que, desde o início, né, conforme o homem pecou, né, o trabalho, que ao invés de muita gente pensa que o trabalho é um castigo de Deus, não, o trabalho não é castigo, né? Deus sempre trabalhou desde o início. Jesus deixou isso muito claro: meu Pai trabalha desde o início, né, e até agora, né, estou trabalhando com Ele, né? Então está dizendo aqui que o trabalho traria cansaço, né? Nós ficaríamos fatigados, né? São as limitações impostas ao nosso corpo. E observe que, desde o início, essa condição do homem pecador, do Adão que peca, é muito significativo no sentido de nós não temos a real dimensão, né, de como é que era esse homem perfeito. A gente tem uma ideia, porque a gente tem o nosso contato, né, a nossa comunhão com Cristo. Então a gente tem uma ideia do quão perfeito era esse homem, mas a gente não tem exatamente as dimensões de como isso era, né? Então, quando o homem ele peca, ele se desconecta, né, da fonte, né? Então vocês imaginem, vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Imagine que você tem uma tomada aqui, né, que é a fonte, que é Deus, né? A fonte é Deus. E daí vem a tomada aqui, vem um fio aqui e liga um determinado aparelho eletrônico, né, um computador, seja o que for aqui. Aí esse aparelho aqui, que está direto na tomada aqui, é como se fosse o nosso espírito. É o nosso espírito. Aí tem um outro fio que, conectado nesse primeiro aparelho aqui, é um outro aparelho que representa a nossa alma. Aí, saindo da alma aqui, vem um outro fio aqui, e estão interligados os três, né? Aí é o nosso corpo, né? Aí imagine que o homem, quando peca, é como se ele fosse lá e tirasse da tomada esse fio. Então ele tirou da tomada. E a palavra diz que o homem, se cometesse pecado, quando ele comesse do fruto, ele morreria. Mas repare que Adão e Eva, eles não morreram fisicamente na hora, mas espiritualmente eles já tinham morrido, né? Porque o primeiro aspecto que é afetado ali é o espírito. Então, como se tirou da tomada aqui, então o espírito ele já padece. Aí depois, logo na sequência, vem a alma e vem o corpo. E é assim mesmo que acontece. Depois entra a morte na vida do homem. Então o homem, né, o ser humano, ele foi feito para ser eterno. Mas o pecado, ele corta essa conexão, né? Então nós nos desconectamos da fonte original, que é Deus, né? O único que pode nos reconectar, né, nessa fonte é Cristo. Aí vem Cristo, pega essa tomada de novo junto com nós, né? Fala: agora nós vamos reconectar.
né? No momento que você se reconecta através de Cristo com Deus, o seu espírito ele já é vivificado, né? Então, tudo na nossa vida começa a ter um outro significado. Então, nós sempre nos relacionamos, né? A nossa relação com nós mesmos e com os demais, ela se dá inicialmente sempre através do nosso corpo. É o nosso físico, né? O que a gente vê é o que a gente se relaciona, né? Nos olhares, né? Na cor da pele, na cor do cabelo, né? É isso que a gente observa. Ninguém vê a alma da pessoa, ninguém vê o espírito de uma pessoa. Quem pode ver isso é só Deus. Só Deus tem essa dimensão. Por isso que muitas vezes nós somos tão apegados ao nosso corpo, né? Mas na semana passada, o evangelista Cleiton ainda expôs de uma maneira muito interessante essa dimensão que nós devemos, esse equilíbrio que nós devemos buscar. Porque nós não devemos também desprezar o nosso corpo, né? Que é a questão dos extremos, né? Então hoje você vê uma busca por uma perfeição no corpo, né? As pessoas vão lá para a academia, malham, né? Tentam ficar bonitas, né? Belas, né? Fazem procedimentos cirúrgicos, fazem, né? Uso de substâncias ali para que o corpo pareça mais jovem do que ele realmente é e tenha assim uma longevidade maior, né? Tenta-se fazer isso, né? Prolongar, né? Ao máximo a longevidade do corpo e um corpo saudável. Mas será que essa é a ideia de Deus, de nós vivermos assim eternamente nessa condição de pecadores? Né? Porque a ciência está correndo atrás disso, né? De prolongar a vida do homem. Tem alguns estudos que mostram, né, que o ser humano ali na Idade Média, né, ali nos anos de 1200, 1300, né, o homem vivia ali na faixa de 35, 40. Se chegasse a 50 anos de idade, era muito. Né? Porque qualquer gripe ali poderia matar a pessoa. Não tinha remédio, não tinha nada. Né? Então, qualquer situação ali, uma unha encravada, muitas vezes podia levar a pessoa à morte. Se chegasse a ter uma lepra, né, como é que a Bíblia nos mostra ali nos tempos da antiguidade, você estava condenado. Era uma doença que possivelmente te levaria à morte. Né? Hoje em dia, por causa da ciência, por causa do conhecimento, né, a gente consegue, né, ter uma sobrevida. Né? Então, você tem ali uma condição que, através dos remédios, das medicações, você tem um problema no coração, tantos de nós aqui, né, vários aí fizeram cirurgia de coração, transfusão de rins, né, de várias coisas aí, né, e estão vivos, né, estão levando a vida. Né? Então, isso vai prolongando a nossa vida. São coisas que a ciência nos proporciona, mas ela também tem um limite. Ela também tem um limite. E a proposta de Deus não é prolongar essa nossa existência enquanto pecadores, mas é nos transformar a partir do espírito, da alma e também, por fim, o corpo. Né? Mas ele começa pelo espírito. A transformação ela começa pelo Espírito. É por isso que Jesus disse, olha, o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Né? Porque quando o Espírito for completamente vivificado, aí sim vai ter vida na alma e vai ter vida no corpo também. Mas começa pelo Espírito. Mas observe que a gente não pode ir nem por um extremo nem pelo outro. Né? A gente não pode também ficar idolatrando o nosso corpo, mas também rejeitar o corpo também não é bom, né? Porque devemos lembrar sempre que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem, como cristão, a gente tem que buscar esse equilíbrio, o qual é tão difícil de a gente conseguir. Parece simples, né? Mas é extremamente difícil de estar conquistando, né, ele. Esse texto de Eclesiastes ali que nós lemos, né, Eclesiastes capítulo 12, ele é bem interessante porque, na verdade, ele está fazendo uma comparação, né, pastor Alceu, de uma cidade lá que tem o sol, né, a lua, a chuva e tal, tem ali os guardas da casa, tem os homens fortes, né, as ruas que se fecham e tal, mas na verdade, esse texto que Salomão nos propõe aqui, ele está falando do corpo. Ele está falando do corpo, né? Quando
a luz, né? Vem a escuridão, né? Então, quando você não começa a não ver, enxergar direito, né? Os seus olhos, as portas, as ruas começam a se fechar, né? Os guardas da casa se curvam, né? Então, é a nossa vitalidade, né? A nossa fluidez enquanto juventude, ela vai se esvaindo, né? É como uma cidade que vai perdendo a sua glória, né? Então, o nosso corpo, ele está representado aqui como um ambiente, né? Um ambiente físico que vai perdendo a sua glória até o momento que, lá no versículo 7, diz: ó, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, né? Então, é muito significativo todas essas reflexões que a gente vem apresentando. Então, no sentido de as consequências que o pecado trouxe para a vida do homem, elas são das mais diversas, né? A morte física, né? Ela entrou na história humana, começando ali por Abel. E repare que a morte dele não foi uma morte natural. Já começa por aí. A gente encara hoje a morte com, de certa forma, uma forma até de amenizar a dor, muitas vezes, quando a gente perde alguém, né? Faz parte do ciclo da vida, né? A gente não fala isso? É comum a gente ouvir isso. Não, a morte faz parte da vida, né? Geralmente a gente tem esse discurso, que é um discurso, de certa forma, autocompensatório, né? A gente tenta aliviar a própria dor, aliviar a dor do próximo, né? Que muitas vezes está passando por um momento difícil, que perdeu o seu ente querido ali, e fala, não, isso faz parte, chorar, e faz mesmo, né? Mas repare que a proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus não é essa. A morte, ela é um ato violento, né? A morte, ela é um ato violento para nós, né? E isso é representado na morte de Abel, né? Porque ele é assassinado. Então, a primeira morte, ela se deu por causa, sim, do pecado, mas não de forma natural, ela já começa de uma forma violenta. Um irmão matando o outro, um irmão assassinando o outro, né? Então, ali já começam as consequências desse pecado, né? Então, Adão... e uma outra coisa interessante, né, que a gente, às vezes, conversando assim, no dia a dia com as pessoas, é como as pessoas têm dificuldade de acreditar que, na antiguidade, as pessoas viviam aquela quantidade de anos que está descrita ali na Bíblia, né? Você vê Adão ali vivendo 800 e poucos anos, né? Se não me engano, o homem que mais viveu, relatado na Bíblia, é Matusalém, né? 960 anos. Aí outro dia uma pessoa me falou assim, não, aquilo lá é porque o tempo antigamente era contado de uma maneira diferente, né? Falei, então, mas o dia não teve sempre 24 horas o dia? Né? A Lua sempre não fez o ciclo dela sempre igual, né? Pelo menos os cientistas dizem que há alguns milhares de anos que é assim, né? Então, aqui somos nós também para ficar discutindo sempre com isso, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, o tempo, ele é sempre o mesmo. O tempo, ele, pelo menos na existência humana, ele é contado da mesma forma, né? Existem calendários diferentes que contam, né, certas passagens diferentes, mas o tempo, a vida do homem, ela é a mesma, né? Mas, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar naquilo que a Bíblia está me dizendo. Então, se a palavra de Deus está me dizendo lá que teve um homem que viveu 300 anos, 400 anos, 500 anos, eu vou crer na palavra. Aí a pessoa vira e pode falar assim para você, mas como isso é possível? Né? Como isso é possível? Fala, isso é muito simples. O homem, né, quando Adão, né, ele peca, e o pecado de Adão, ele é um pouco diferente do pecado de Eva, né? Sempre a gente também é importante pontuar isso, porque lembrando que Eva foi enganada pela serpente. Amém ou não amém? Eva, ela foi enganada pela serpente. Então, o diabo identificou ali que no gênero humano tinha o homem e tinha a mulher. Ele percebeu que a mulher estava um pouco mais suscetível, um pouco mais sensível, né, a dar ouvidos, né, àquilo que ele tinha para dizer. Então, ele investe na mulher, então ele engana a mulher. Então, ele propõe, olha, tem o fruto aqui, pode comer do fruto. Aí Eva ainda fala, não, mas desse fruto nós não podemos comer, porque se nós comermos, o Senhor disse que nós morreríamos. Aí vem a serpente e fala,
não vai morrer não. Se você comer, você vai ficar como Deus, né? Então ela achou aquilo uma coisa maravilhosa, eu quero ser como Deus. Mas ela já não tinha se dado conta que ela já era como Deus, né? Deus os criou à imagem e semelhança sua. Não tinha mais nada, né, para além daquilo, né? Não, mas ela quis se tornar, né, como Deus. Então ela come, mas ela é enganada. Aí percebam que quando ela leva o fruto, aí não é mais a serpente, é a mulher que leva o fruto para Adão. Adão, então, vê que a Eva já tinha comido do fruto, já tinha provado do fruto. Aí ele come, mas não porque foi enganado, ele come deliberadamente. Ele come já fazendo uso do seu livre-arbítrio de decisão, né? Mas você observe que o fato que levou ele a comer o fruto não foi o desejo de se tornar como Deus, diferente da mulher, né? O objetivo do homem era baseado no amor que ele sentia por Eva, né? Então o diabo ele usa do amor que Adão sentia pela sua companheira e faz com que ele peque deliberadamente, porque ela já tinha comido e ele não queria perder a sua companheira. Então tem vários aspectos ali que a gente tem que analisar. Então, o pecado é o mesmo, pecaram, sim, ambos pecaram, né? Adão e Eva pecaram. O objetivo, né, ou a condição que levou ao pecado são diferentes. Por isso que, até hoje em dia, existe uma dispensação diferente. Nós devemos reconhecer isso como igreja. Existe uma dispensação, um tratamento diferente de Deus para a mulher e para o homem. Ambos pecaram, mas a gente tem que reconhecer isso, né? Essa questão do gênero masculino e feminino. É sempre bom a gente fazer essa diferenciação, porque tem a ver com os papéis, né, que cada um desenvolve. Cada um desenvolve um papel diferente, né? Diferentemente do que o mundo quer propor para nós, né? Que todo mundo é igual, pode ser todo mundo, né? A mulher pode fazer o que quiser, o homem pode... Não, com Deus não é assim. Cada um tem um papel, cada um tem uma missão, e Ele quer que cada um cumpra com a sua missão. Então existem dispensações diferentes, existem momentos diferentes para cada coisa acontecer na vida de cada um. Amém até aqui? Então perceba que o pecado ele já entra de uma forma violenta, ok? Inicialmente, nós éramos então perfeitos, ok? Coloca aí para nós Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Então, nós fomos criados em perfeição. E é muito interessante nós nos atentarmos também que o modelo da nossa criação é Cristo, e sempre foi Cristo. Então Deus ele nos cria, mas o modelo, né, que Ele usou para nos fazer homem e mulher foi Cristo, né? O que dá mais ênfase ainda é essa dimensão do corpo, alma e espírito, né? Que Jesus ele é assim, né? Ele é homem, né? Corpo, alma e espírito, assim como nós somos, corpo, alma e espírito. Eclesiastes 7:29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias, né? Então, inicialmente, o projeto original de Deus é fazer um homem reto, um homem perfeito, um homem à imagem e perfeição de Cristo, né? Então, imagina que quando Deus estava formando lá o boneco de terra, né? O Adão, ele olhava para Jesus e fazia o boneco, olhava para Jesus e fazia o seu modelo ali, né? Aí então ele sopra o seu espírito e aquele ser ali, aquele modelo ganha vida, mas o modelo é Cristo, né? E o modelo continua sendo Cristo, sempre, né? Deuteronômio capítulo 18, verso 13. Deuteronômio 18, 13. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, né? Então o Senhor ele está, de certa forma, nos dizendo assim, vocês precisam ser perfeitos, porque eu sou perfeito, né? E a gente sempre tem essa muleta, né? Nas nossas relações, né, humanas, né? Falar, ninguém é perfeito. A gente não fala isso,
né? Quando dá alguma coisa errada, ninguém é perfeito, e não é mesmo, né? Mas o objetivo de Deus é que nós sejamos perfeitos, né? Mas essa perfeição, ela jamais vai ser alcançada por nós mesmos, né? Essa perfeição, ela só pode ser alcançada através de Cristo, através do sangue de Jesus, né? É Ele que nos outorga, Ele que nos concede esse ato da perfeição, de nós voltarmos a ser perfeitos, através do seu sangue, através do seu sacrifício, como nós cantamos aqui nos hinos, no início, né? A gente tem, todo mundo aqui tem celular, né? Aqui tem uma configuração, todo celular tem, né? Você vai nas configurações lá, você tem um botãozinho que você aperta lá e fala assim, retornar às configurações de fábrica, né? Como você, se apertar aquilo lá e fizer a senha, vai apagar todos os contatos que você tem, tudo que você salvou no celular, vai voltar a ser como era antes, né? Quando você comprou o celular, a mesma memória, então ele zera, né? Ele reseta o celular, mais ou menos isso, né? Imagine que a nossa condição de pecado, de pecador, é como se Jesus pegasse nós e apertasse o botãozinho e falasse, vou voltar às configurações de fábrica, né? Então, o homem vai ser perfeito como homem, a mulher vai ser perfeita como mulher, né? E isso é uma obra maravilhosa. Quem pode fazer isso, senão o Criador, né? Senão aquele que tem, né, o manual de construção, né? Aquele que fez desde o início, né, que teceu todos os nossos tecidos, nossos ossos, célula por célula, né? Imagina, Deus, Ele chama as estrelas do céu, e cada uma tem um nome, e Deus chama cada uma pelo seu nome. Imagina, fazendo, né, uma alusão a isso, você acha que Ele não conhece cada célula do seu corpo? Não é nem fio de cabelo, é cada célula do seu corpo, bilhões e bilhões, né? Então Deus, ele sabe exatamente toda a constituição do ser humano. E então nós temos uma certificação divina, né? Nós temos uma configuração dentro de nós, conforme foi dito num desses estudos agora recentes, né? O homem, ele tem um vazio, né? Quando ele está nesse mundo aqui, ele tem um vazio, e esse vazio, ele é do tamanho de Deus, né? Quem é do tamanho de Deus, né? Quem pode ser do tamanho de Deus, né? Então, o homem, ele continuamente está buscando preencher esse vazio, mas ele não consegue, porque nada é tão grande como Deus, é só Deus para preencher. Tem um salmo que diz lá que Deus estabeleceu, né, os limites, né, com as palmas, né? Ele contou com palmas, né, os limites do universo, né? Ele definiu, né? Hoje, cientistas aí, né, que estão da NASA, né, estão estudando o espaço, né, descobriram, né, que tem 400 bilhões de galáxias, né, bilhões de galáxias. Cada galáxia tem uma infinidade, bilhões e bilhões de estrelas, cada galáxia, né, e ainda não chegaram no fim, né? Conforme vai avançando a ciência, eles vão apontando lá aqueles telescópios, né, no espaço, lá vai apontando mais longe, não tem fim, não tem fim. Imagina quando Deus, ele criou o universo, né, ele foi preparar um ambiente para criar o ser humano, ele deve ter contado, né, 1, 2, 3, 4, aqui está bom já, acho que vai dar para eles viver aqui, né? Aí ele pega lá uma daquelas galáxias lá, pega o cantinho lá, cria a terra, e ali ele coloca o homem, né? Ali ele coloca, de certa forma, a sua maior criação, o ser humano, né, num cantinho ali, falando, vai dar para eles viver aqui bem tranquilo, né? O quintal é grande, né, mas vai dar para viver aqui sossegado, né? Então imagina o tamanho desse Deus, né? Isso que eu quero dizer, né? E tem uma outra passagem que diz que todas as potências da terra, todas as armas, né, o poder bélico das nações, para Deus é como se fosse uma gota de água no fundo de um balde, né? Você imagina você pegar todas as potências aí, Estados Unidos, Rússia, China, né, União Europeia, todas as suas armas de poder de destruição em massa, né? Se apertar um botão, se todas as nações do mundo hoje quisessem destruir o planeta, tinha condição, né, com as bombas nucleares, aquelas coisas todas, né? Para Deus, Ele olha isso aí, Ele olha lá, uma gotinha aqui no fundo de um balde aqui, isso não é nada, né? Para ter uma ideia do tamanho de Deus. Então,
essa necessidade de preenchimento que o homem tem, é só esse Deus, é um Deus que é eterno, infinito em dimensão e tamanho, capaz de nos preencher, né? Capaz de nos preencher as nossas necessidades. Essa condição, essa certificação divina, então, ela aponta para um processo de restituição no futuro, né? Coloca aí Romanos 8:18, 8:18 a 23. Então, da mesma forma que o pecado entrou, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Repare que, volta só um pouquinho, as glórias que em nós, quer dizer, por que em nós? Está falando de nós, do nosso corpo, da nossa existência, né? Então, aonde a gente sente aflições? A gente não sente as nossas aflições, em primeiro lugar, no nosso corpo? Quando você está com dor de dente, aonde que dói? É o corpo que dói, não é? Quando você está com um problema sei lá, para resolver na tua família, né? Não é nem com você, né? Mas é com o filho seu, com o neto, né? Com o irmão, né? Com o pai, com a mãe. Aí está com problema de saúde, lá você fica aflito, preocupado, né? A sua mente, né? Mas aonde se revela essa preocupação, o abatimento, né? Aí você chega no teu trabalho, no lugar onde você, né, enfim, se relaciona, na igreja, o pessoal olha para você assim: o que está acontecendo? Você está tudo bem com você? Você está com um semblante abatido, né? É no corpo que se revela o abatimento do homem, né? Do ser humano. E daí vem aqui o autor dos Romanos, diz assim: olha, tenho para mim que, por certo, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, esse mesmo homem que sofre, né, com as consequências do pecado no seu corpo, também vai se tornar, né, o motivo da glorificação do próprio Cristo, em Cristo, né? A glória que nós vamos revelar em nós mesmos vai ser tão grande que não tem com o que comparar, porque é um mistério muito grande, né? 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, né? E nós vamos usufruir desses benefícios, dessa glória em Cristo, no nosso corpo, alma e espírito, né? E isso é bem importante a gente ter sempre essa dimensão. Então, o pecado, né, o nosso corpo, né, ele está sujeito ao pecado. Nós estamos sujeitos à dor, né? Todo mundo sabe o que é dor, né? Uns mais, outros menos. Cristo sentiu dor no seu corpo, né, quando ele foi castigado, né? Nós sentimos dor quando nós nos machucamos, né? E essa dor ela vai sendo elevada, né, a uma determinada potência, né, que alguns sentem uma dor na alma, né? Você já viu essa expressão? Eu estou com tanta dor, eu estou tão entristecido, né, que a minha alma está sentindo dor. Mas isso tudo, essa dor, ela é consequência do pecado. Ela é consequência desse pecado. Ela é consequência da desobediência. E às vezes as pessoas também não têm essa dimensão, né? Por que Adão pecou? Por que eu ainda sou considerado pecador, se Jesus já morreu por mim? Né? É uma dúvida, né, que muitos têm. Você imagine que a pessoa, um construtor, está fazendo uma parede, né? Está fazendo uma parede aqui, né? E está erguendo. Aí tem um instrumento, né, na carpintaria, né, que chama prumo. É isso, né? Que é aquele fiozinho assim, que tem um peso embaixo, um pêndulo, né? Aí quando você encosta na parede lá em cima, você vê se a parede está reta, se foi feita, está dentro do esquadro, né? Se o mínimo de alteração aqui na base, né, no fundamento, vai dar uma parede torta, né? Então, você vai erguer um prédio de 20, 30, 40 andares, né? A pessoa construtora errou lá em 1 centímetro lá embaixo, lá em cima vai dar uma grande diferença, o prédio vai ficar torto, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com nós também.
Por que que nós sentimos hoje tanto o abatimento do pecado lá que Adão cometeu há milhares e milhares de anos lá atrás? Porque no início ele cometeu um pequeno pecado, que foi um grande pecado, né, a desobediência. Mas ele desobedeceu tomando de uma coisa que não lhe era permitida, pelo menos naquele tempo ainda não estava disponível a ele, né? Então abriu ali, né, um leque, né? Então ao invés de ele seguir em linha reta aqui, um pequeno desvio aqui na frente, e nós, né, já estamos distanciados, né, completamente, né, daquele. Então o pecado ele foi se multiplicando, né? E as consequências desse pecado também foram multiplicadas. Então, um homem que tinha a propriedade de viver lá 800 anos lá no passado, né, hoje está vivendo aí, né, 80, 90, 100 anos, né, por causa da ciência, né? Por causa da ciência. Porque se for pegar um homem, né, hoje, um homem ou uma mulher, não importa, qualquer ser humano médio aí, né, e querer fazer o que Abraão, Isaac, Jacó faziam lá na antiguidade, a gente não aguenta. Né? Eu fico admirado quando eu leio as passagens ali, o tanto que aquele povo caminhava, hein? Aquele povo andava de um lado para o outro e abria poço no deserto, e é umas coisas absurdas. Usava pedra de travesseiro, né, irmão João? Umas coisas absurdas, assim, que se fosse a gente fazer hoje em dia, não aguentava. A nossa estrutura física hoje do ser humano contemporâneo, nosso, do século 21, não aguenta mais aquilo. Não aguenta mais aquele trabalho, aquela forma. Mas observe que os anos foram se passando, o ser humano foi se tornando cada vez mais frágil, né? O ser humano é um dos seres mais frágeis que tem sobre a face da terra, né? Se comparado com qualquer outra, né, qualquer outra criatura. A gente não aguenta nem o peso do nosso próprio, né, o corpo, né? Teoricamente, todo ser humano ter que aguentar o peso do próprio corpo, né? O besouro, né, a formiga lá aguenta 50, 100 vezes o peso do próprio corpo, né? Nós não aguentamos nem o peso do nosso próprio corpo, né, o quanto frágil nós somos. O que isso nos revela? Que o pecado ele vai sendo potencializado, né, com o passar do tempo, o ser humano vai cada vez se tornando mais frágil. E mais isso vai rebatendo, né, não só no corpo, mas também na alma e no espírito. Por que o ser humano hoje está tão fragilizado emocionalmente? Né? Hoje em dia, o que é? Tudo bullying, é tudo preconceito, né? Você não pode falar nada para ninguém, a pessoa já se ofende, ela já leva para o coração, já se ofende, porque isso é um sinal de fragilidade. Então, a fragilidade no corpo, na alma e muito mais no espírito, né? Que não tem a comunhão com Deus. Então, nós que estamos em Cristo, nós devemos atentar para isso. Eu preciso, aquilo que o pastor Vicente nos falou outro dia, eu preciso tentar fazer um pouco mais. Preciso tentar fazer um pouco mais. No corpo, na alma e no espírito. Né? É uma necessidade nossa, nós mostrarmos, olha, eu consigo, eu tenho Cristo, eu sou salvo em Cristo Jesus, e eu estou sendo restaurado para uma condição lá do começo, né? As minhas configurações estão sendo reconstituídas para eu me tornar aquilo que o Senhor deseja que eu seja, perfeito. Esse é o propósito de Deus, nós sejamos perfeitos em Cristo Jesus. Então, ali a velhice, né, que nós vemos hoje no nosso corpo, as pessoas elas tentam fugir desse processo, né? Meu Deus do céu, apareceu uma ruga, né, no rosto da mulher, o cabelo branco, já bate um desespero hoje em dia, né? Que não é motivo, né? Não é motivo para desespero nenhum, né? Também não é motivo também para andar todo desgrenhado, né? Todo, né, maltrapilho, não é? São os extremos, né? A gente não pode pender nem para um extremo nem para o outro. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Então Deus ele deseja de nós isso, esse equilíbrio. No tópico de número 2 ali, aí nós temos ali a responsabilidade humana. Né? Esse pecado, né, ele está fazendo efeito ainda até hoje no nosso corpo, e nós temos sim uma responsabilidade sobre esse pecado. Mas quem pecou não foi Adão e Eva? Sim, mas individualmente nós temos a responsabilidade. Por quê? Nós temos ainda a condição de escolher entre o bem e o mal.
Nós temos essa condição, né? Ao contrário de que algumas teologias, inclusive, vão dizer, né, falar, o homem não tem condição de escolher o bem. Ele não tem, não. Ele tem sim. Tem sim. O homem tem uma consciência e ele tem a condição de escolher entre o bem e o mal, né? Coloca ali para nós Romanos, capítulo 5, verso 12, por favor. Esse ser humano ele está desconfigurado, né? Ele está com problemas, né? Mas ele ainda tem a capacidade de decisão, né? Pelo qual também temos entrado pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, essa esperança que nós temos em Deus nos dá um limiar, né? Nos dá aquela expressão de a luz no fim do túnel, né? Quando a gente está numa escuridão tremenda e a gente vê uma luz lá na frente, né? Essa esperança, essa glória, né? Que a gente vislumbra lá na frente, mas que a gente já pode ir usufruindo agora, por fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, nós já podemos usufruir dos benefícios dessa esperança, né? Então não é algo só para depois, é algo para agora, que nós já podemos viver agora. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio, né? Então o ser humano ele continua dotado de livre-arbítrio. Coloca para nós lá, coloca primeiro o texto de Tiago 3,9, que vai falar da nossa língua, né? Está falando da língua, né? Ou seja, a capacidade de escolha, de falar, né? Então, com essa mesma língua, com a nossa capacidade, né, de escolha, nós bendizemos a Deus, o nosso Pai. Mas com essa mesma capacidade nós amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Olha que sério isso, né? Então, muitas vezes a gente está na igreja aqui glorificando a Deus, mas no nosso trabalho lá a gente está falando mal da pessoa que trabalha com a gente, está denegrindo a imagem da pessoa. Ora, o que o texto está nos dizendo? Nós falamos de glorificar a Deus, mas ofendemos o nosso irmão que é a semelhança de Deus? Ainda que ele esteja em pecado, ele continua sendo a semelhança de Deus. Então é algo muito sério, né, para nós, uma reflexão muito séria. Mas o que o texto está dizendo? Olha, ninguém controla a língua, é difícil de controlar. A língua aqui está falando, não é a língua só, a língua física, não, está falando da nosso poder de escolha, de decisão. Nós escolhemos o que nós falamos, nós escolhemos o que nós ouvimos, né? Nós escolhemos a forma como nós reagimos. Por mais intempestivo que seja, por mais temperamental que uma pessoa seja, ela tem o poder e a capacidade de se controlar, de ter o autocontrole, de ter o domínio próprio. É isso que está dizendo. É difícil? É, mas não é impossível. Você observa que muitas vezes até pessoas do mundo, muitas vezes têm mais controle do que muitos de nós que estamos na igreja. É triste dizer isso, mas é verdade. Mas é difícil, mas não é impossível nós controlarmos. Deuteronômio capítulo 30, os versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Ele é o prolongamento dos teus dias. Outro dia eu estava vendo uma entrevista que o pastor Alceu fez com o irmão Carlos, né? Uma entrevista bonita lá, ele falando um pouquinho da história dele. E todo mundo, né? Eu estava sentado ali do lado, todo mundo que chega ali cumprimenta o irmão Carlos, né? Olha o irmão Carlos como uma inspiração, né? Fala, eu quero ser igual ao irmão Carlos, chegar aqui, tá domingo aqui, 92 anos, né, irmão Carlos? 92? 90, eu já estou profetizando. 90 anos. Todo mundo quer chegar com 90 anos e estar forte ainda para estar no domingo de manhã aqui, né? Você calcule, né, as cadeiras que estão vazias ali. Tanta gente que podia estar aqui hoje, né? Meu irmão Carlos, com 90 anos, está aqui. Né? É um exemplo ou não é? É um exemplo para todos nós, né?
Então a gente quer ser, mas se você ouvir a entrevista dele lá, você vai se dar conta, né? Qual que é o segredo? O segredo é se colocar à disposição de Jesus, não é verdade, irmão? Se colocando à disposição de Jesus, fazendo a vontade dele, você vai longe, né? O texto está dizendo aqui, olha, eu te ofereço a vida e a morte. Escolhe a vida. Eu te ofereço o bem e o mal. Escolhe o bem, né? Deus ainda está dando uma dica, né? Mas Ele não pode escolher por nós. Deus não escolhe por nós. Ele coloca opções. Está aqui, o bem e o mal estão aí. Escolhe o bem. Escolhe o bem, né? Porque escolhendo o bem, você vai andar comigo. E comigo os seus dias vão ser prolongados, né? Glória a Deus por isso. Então nós temos uma responsabilidade, né? O livre-arbítrio, né? Nós temos uma condição de fazer uma escolha. Não podemos escolher errado, mas nós temos o livre-arbítrio. No subtópico número 2 ali, diz a potencialização do sofrimento. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Esse quadro de corrupção, né, do ser humano, ele vai só se agravando cada vez mais, né? Me chama, né, muita atenção, né, aquela declaração de Jesus, quando ele diz assim, olha, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que hoje eu faço aqui na presença de vocês, eles teriam acreditado, eles teriam crido e não teriam sido condenados, né? Jesus dizendo isso. Então, trazendo isso para os nossos dias, você observa que a igreja, né, ela continua caminhando, pregando a palavra. Milagres acontecem no nosso meio ou não acontecem? Milagres acontecem, vidas são salvas, né? De vez em quando tem algum que ressuscita aí da morte, acontece, a gente vê direto isso. Então os milagres eles estão acontecendo, mas mesmo com esses milagres, mesmo com todo o mover de Deus hoje sobre a face da terra, ainda assim os homens eles se inclinam a fazer o mal e se afastar do mal, ou seja, nos nossos dias, nós estamos vivendo dias piores ou mais difíceis do que nos tempos de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo dias mais difíceis do que no tempo de Sodoma e Gomorra. Porque Jesus disse, olha, se eles tivessem visto os milagres, eles teriam se convertido, né? Mas os homens com os quais nós convivemos hoje, estão piores do que aqueles do passado ainda, né? O que isso nos revela? Que o gênero humano, ele está cada vez mais corrompido, né? Ele está cada vez mais, cada vez pior, né? Está sendo transmitido, né? Então, vou cuidar que eu falo aqui, né? Hoje, o homem, né, se relaciona da maneira que ele quer, né? Ele casa com quem ele quer, né? Ele vive a vida que ele quer, né? E hoje não é nem crime, né? Até crime você falar mal de algumas coisas, né? Você falar mal, eu não concordo com isso, pode ir preso, né? Já chegou nesse ponto, né? Já estamos vivendo nesse ponto. E só piora. Só piora. Por exemplo, hoje é crime a pedofilia, que é uma coisa horrível, né? Pegar uma criança e manter relações com a criança, é crime hoje, né? Vai chegar um tempo que não vai ser mais crime. E ainda você vai ser condenado se você for contra, né? Ou seja, está se desenhando, né, um quadro sociológico, se a gente for analisar, está se desenhando para isso. Está se desenhando para isso, né? Porque primeiro libera uma coisa aqui, uma coisinha ali, né, e vai indo, né, até chegar num ponto, né? Então, o pecado ele vai sendo potencializado de geração em geração, vai piorando o pecado, vai ficando pior. E o sofrimento também vai sendo potencializado. O sofrimento vai sendo potencializado. O homem não... Chegamos num ponto que o homem não suporta mais, né? Não se suporta a si mesmo, né? Então ele tem que criar situações que ele vai buscar o prazer, né? E o prazer é o contrário do não sofrimento, ok? Ao contrário da dor, né? É o prazer. E quando eu digo prazer, não é só prazer sexual, né? O prazer da carne, ele é muito amplo, né? Então, né, todo mundo aqui, eu acredito que trabalha, ou que não trabalha já é aposentado, né? Conhece aquelas pessoas que a gente se relaciona no trabalho. Então, a pessoa trabalha a semana toda,
chega ali numa sexta-feira, né? Fala assim, graças a Deus que é sexta-feira, que agora eu vou lá para o Olímpico, vou lá dançar o meu bailão, não é isso? Ah, não, graças a Deus que é quinta, sexta-feira, já está chegando o final de semana, eu posso ir para o bar e eu quero encher a cara. Né? Não é assim? Muitos dos nossos colegas de trabalho, né? Pessoas que a gente... Né? É triste isso, né? Porque a pessoa ela está fazendo isso porque ela quer sofrer, que a consequência é sofrimento, né? A consequência disso é só sofrimento. Mas ela quer fazer isso originalmente, a ideia dela é sofrer? Não. A ideia dela é ser feliz. Ela quer ser feliz, mas ela não sabe como. Né? O imediato dela é falar, eu vou pegar um copo de cerveja, de qualquer coisa, vou tomar, aquilo vai fazer um efeito no meu organismo, eu vou ficar alegre, né? Eu vou ter aquele momento de alegria, de felicidade. Né? E por aí vai, né? Por aí vai. As pessoas que são assim, aqueles esportistas radicais, né? Que pula de montanha, umas coisas assim, né? Para liberar adrenalina, né? Adrenalina no organismo, né? A pessoa, em vários, acaba dando acidente, morre, né? A pessoa está fazendo aquilo só porque ela quer arriscar a vida dela? Não, ela quer ser feliz. Né? Só que ela está buscando uma fonte a qual é temporária, passageiro. Né? A pessoa que pega uma seringa de drogas e injeta no seu corpo, né? Para fazer os efeitos alucinógenos, né? E começa a ver umas coisas, né? No momento ali dá um prazer tremendo, né? Mas é passageiro, é muito rápido, e logo fica pior, e logo fica pior e pior. Pessoa que é dependente de medicações, né? Não consegue dormir, ela toma o remédio porque ela quer dormir, ela quer descansar, ela quer ter paz na sua mente, mas aquilo não vai resolver o problema da vida dela. Né? A solução dos nossos problemas está em Cristo Jesus, em nós entregarmos a vida a Ele. Ele nos dá uma condição de nós termos uma vida eterna, né? De perfeição e sem dor e sem sofrimento. Ele nos garante isso. Né? Não são os prazeres dessa vida, dessa carne, né? Que nós estamos nos relacionando que vão nos dar essa condição. Por fim, só para nós irmos encerrando, né? É exatamente essa a proposta de Deus, né? Com Cristo. Então, Ele pega um ser abatido, um ser que está numa situação de pecado, e o desejo de Deus é glorificar esse homem. É glorificar esse homem. É trazer esse homem para o projeto original. É pegar esse homem que está todo desconfigurado, né? Vamos trazer para o projeto original. É igual você pegar um prédio, né? E você compra uma casa, sei lá. Aí você compra a casa, você vê que tem que fazer uma reforma nessa casa aqui. Aí você vai ver o projeto original, fala, mas tem uma parede aqui, no projeto aqui não tinha uma parede. Fala, não, eu quero voltar ao projeto original. Então você quebra a parede, tira a janela, volta aquilo. Aqui assim vai ficar melhor. O projeto original é melhor do que aquilo que está proposto. Então com o homem é assim também. O projeto original é muito melhor do que viver em pecado, do que estar em pecado. Né? O que prova mais, né, do que nunca de que a ideia do diabo é exatamente o contrário, né? É trazer o homem para a morte, é trazer o homem para o isolamento, é trazer o homem para e jogá-lo no inferno mesmo, distante de Deus, porque ele já está garantido que ele vai para lá, né? Então ele quer arrastar todo mundo para lá com ele. O projeto de Cristo não, é trazer para o projeto original, que é Ele. Então por isso que nós fazemos parte do corpo dele como igreja, que o corpo dele é glorificado, o corpo dele é ressuscitado, né? E assim como ele é, nós também seremos em Cristo Jesus. Então esse corpo glorificado, né, é a esperança do salvo por Cristo que vive em santificação, é o de uma redenção completa, inclusive do corpo. Coloca aí Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Qual que é a redenção do nosso corpo? Sermos ressuscitados em Cristo Jesus.
né? Porque estando em Cristo Jesus, até aquele que está morto vai ressuscitar, não vai ficar morto, né? Então aquele homem que estava numa condição de pecado, e o pecado ele é revelado através do nosso corpo, em Cristo Jesus nós temos a nossa redenção, né? Nós temos o restabelecimento do projeto original, um projeto feito por Deus, e Deus não erra, né, irmãos? Deus não erra, né? Ele fez um homem perfeito, ele vai encerrar essa história com um homem perfeito, né? À altura de Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar por aqui hoje, só concluindo aqui, quero ler essa conclusão que está bem dentro do contexto da lição, dos hinos que nós já cantamos aqui hoje, né? Apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Aí tem o texto de Apocalipse ali que você pode ler, está dizendo lá que Deus vai... É tudo novo, né? Deus começa com um jardim, termina numa cidade, né? E o homem dentro dessa cidade, habitando com Deus, né? Vivendo as plenitudes, né? da glória de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Passo a palavra, pastor, ao seu. Podemos concluir, então? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Estamos encerrando mais uma manhã. Pode se colocar em pé. Paizinho querido e amado, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Pai, porque o teu projeto original, o projeto do homem perfeito, nós temos um vislumbre desse homem, Senhor, através de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para Cristo, Senhor, nós sabemos que esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que esse é o teu projeto original, Senhor, onde cada um de nós está sendo transformado, Senhor. Essa obra ainda não terminou. Quem começou a boa obra é fiel para terminá-la, Senhor, e nós cremos nisso. Essa é a nossa esperança, Senhor. A nossa esperança reside no fato de Jesus ser a nossa redenção, a nossa salvação, Senhor. Aquele projeto, Senhor, que o Senhor criou lá em Gênesis, lá no Éden, Senhor, ele foi corrompido pelo pecado. Ele teve, Senhor, a interferência de Satanás, mas Cristo venceu na cruz e pisou a cabeça da serpente. E hoje nós temos acesso, Senhor, ao teu trono. Hoje nós temos acesso à salvação. Hoje nós temos acesso ao corpo de Cristo. E nós mesmos somos, Senhor, parte desse corpo como tua igreja, Senhor, na terra. E nós estamos felizes por isso, porque sabemos o nosso destino, sabemos em quem temos crido, sabemos em quem confiamos, sabemos em quem podemos confiar, aquele que nos fortalece, Senhor, nas peripécias, Senhor, aquele que nos fortalece nas lutas, Senhor, aquele que nos fortalece, Senhor, nas dificuldades, nas noites de choro, nas dificuldades, Senhor. É o Senhor que está ao nosso lado nos fortalecendo. É o Senhor que envia também o Espírito Santo, Senhor, que habita em nós. E hoje nos dá condição de erguermos as nossas frontes, os nossos olhos, e dizermos que só Tu é o Senhor, que só Tu é o Deus eterno, que permanece para todo sempre. Nós glorificamos o Teu nome nesta manhã, mais uma vez,